O presidente Michel Temer sancionou na última quinta-feira o texto da reforma trabalhista que traz novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões. Quem vai nos ajudar a entender mais essas mudanças é o advogado José Maria Maués, que está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Oi, tudo bem, José Maria? Bom dia, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Pará. Obrigado. Bom, a gente começa falando então entre a possibilidade de acordo entre patrões e empregados, que agora tem força de lei. A gente inclusive preparou aqui um telão para mostrar para os nossos telespectadores, olha só, o que vai ser possível negociar: parcelamento das férias, flexibilização da jornada, participação nos lucros e resultados, intervalo de almoço, plano de cargos e salários e também banco de horas. Agora a gente vai ver o que não é possível negociar. Nosso outro telão para mostrar para você: pagamento do FGTS, salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários e licença maternidade. Para começar, inclusive, agora a nossa pergunta, a gente tem uma pergunta a nossa entrevista. A gente tem uma pergunta do Alex, lá de Paragominas, que é referente à carga horária de trabalho. Vamos dar uma olhadinha. Sobre a carga horária de trabalho, né? Como definitivamente vai ficar a situação do brasileiro, né? Sobre essas 12 horas praticamente. E as 44 horas semanais, praticamente dessas 12 horas, vai ter meia hora de intervalo. Essa é a minha dúvida. Olha, bom dia, Clotilde, bom dia a todos mais uma vez. Não vai alterar. O que a gente tem percebido é que todo mundo está preocupado em haver supressão de direitos, ou o trabalhador ter que trabalhar mais, ou, enfim, perder algum tipo de direito. Isso não vai acontecer, gente, não vai acontecer. A PL 38, que é o projeto de lei que alterou, né, que vai alterar a CLT, ele vai flexibilizar mais as relações de trabalho entre patrões e empregados. Então, por exemplo, continua as 8 horas diárias, continua as 44 horas semanais, as 220 horas mensais. A única questão, e aí que está o grande detalhe, é que vai haver uma flexibilização entre patrão e empregado, onde o empregado, dependendo do caso, se ele chegar a um acordo com o patrão, ele pode trabalhar no regime de 12 horas por 36 horas de descanso, que é um dia e meio. Né? Então a única alteração é essa: você não vai trabalhar mais, não vai haver supressão de direitos nem nada, só vai haver uma flexibilização. Diga-se de passagem, Clotilde, a todos, que isso tem que haver um acordo entre as partes, tá? Não é que vai ser imposto, vai haver um acordo. Então, por exemplo, você trabalhar 8 horas por dia, se você chegar a um acordo com o seu patrão para trabalhar 12 horas, tá? Para folgar 36, isso será possível agora com a reforma trabalhista, com a tão dita e famigerada reforma trabalhista. Em relação, por exemplo, aos acordos, como é que vai ser isso? Vai ser direto com os funcionários ou com um grupo de funcionários? Isso vai variar bastante, tá? Tem acordos que vai continuar sendo permitido apenas por convenção coletiva e vai ter alguns acordos que vai poder ser feito diretamente entre patrão e empregado, inclusive na hora da demissão, se for o caso, tá? A reforma trabalhista, ela prevê agora, Clotilde, que o trabalhador, na hora ele pode pedir demissão e ainda assim ficar com alguns direitos, porque hoje, no regime atual, se você pedir demissão, você não consegue sacar o FGTS, ele fica retido, e com a reforma trabalhista você pode fazer um acordo com o patrão, né, com o empregador, e você pode receber até 80% do seu FGTS caso chegue a um acordo de demissão. Então, assim, existem várias mudanças, são 100 mudanças em geral, né, na CLT. E algumas são muito importantes, como essa questão do acordo entre patrão e empregado, mas tem vários detalhes que têm que ser percebidos pelo trabalhador, porque pode ser feito o acordo em alguns pontos, mas não pode em outros, né? Por exemplo, a questão das horas, que foi dito agora pelo telespectador, que foi perguntado, pode ser feito acordo, pode ser feito acordo na rescisão do trabalho, pode ser feito acordo em relação a horas extras, vai ser criado um banco de horas. Então tem uma série de detalhes que é importante o trabalhador e o próprio empregador ficar atento para não violar as mudanças da reforma trabalhista. A gente escolheu mais um tópico, preparou outro telão para mostrar como era antes e como agora, referente à jornada de trabalho. Como era? Limitada a 8 horas diárias e, olha, 44 horas semanais, 220 mensais, podendo ter até 2 horas extras. Agora a gente vai ver como fica. Jornada diária de até 12 horas,
com 36 horas de descanso, 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Exatamente como eu falei, essa questão da transformação, se você trabalha em 8 horas por dia, no regime de 8 horas diárias, para você passar para 12 horas, para folgar um dia e meio, que são 36 horas, você tem que chegar a um acordo com o seu empregador. A grande mudança da lei, digamos assim, a grande vantagem dessa reforma trabalhista é exatamente essa possibilidade de flexibilização entre patrões e empregados, porque a CLT, a questão trabalhista, né, de maneira geral, o ordenamento jurídico trabalhista, ele é muito protetivo. E hoje em dia, qual é a ideia? É que haja uma flexibilização entre patrão e empregado, e isso, em tese, pelo menos em tese, vai tirar muita gente da informalidade, vai trazer as pessoas para a formalidade do mercado de trabalho. Então, essa flexibilização entre patrões e empregados, em relação também à questão da jornada de trabalho, ela é muito importante, pelo menos em tese, para que mais empregos formais sejam gerados. José Maria Maués, eu peço que você continue aqui com a gente, você vai voltar daqui a pouquinho. E a gente já pede a você, telespectador, que nos mande suas perguntas. A gente, inclusive, vai tentar fazer o máximo de perguntas possível aqui para o nosso advogado, José Maria Maués. Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Questão de Direito. Estamos tirando as suas dúvidas sobre reforma trabalhista. Quem está aqui conosco é o advogado José Maria Maués. Bom, durante a sua primeira entrada, falamos sobre 2 temas da reforma trabalhista, os acordos entre patrões e empregados e também sobre jornada de trabalho. Então, a gente recebeu várias perguntas somente sobre esses 2 temas, por exemplo. A gente vai começar, inclusive, quando o Fernando Sanches, do Conjunto MEDS 2 da Marambaia. Fernando, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Pará. Ele quer saber se esses acordos entre patrões e empregados serão fechados por meio de sindicato ou diretamente durante uma negociação, no caso do empregador com o empregado. Um dos pontos mais relevantes dessa reforma trabalhista é a perda da força do sindicato, tá? A contribuição sindical, ela não vai mais nem ser obrigatória, ela vai ser facultativa ao trabalhador. Isso é um ponto muito polêmico da reforma, porque, em tese, o sindicato é quem luta pelos direitos do trabalhador, mas entende-se que, às vezes, o sindicato acaba travando a relação patrão e empregado. Então, esse é um ponto crucial dessa reforma trabalhista. Nesses acordos, respondendo à pergunta do telespectador, não vai ter que ter a participação do sindicato, tá? O acordo ele é direto entre patrão e empregado, inclusive na hora da rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. A gente foi às ruas, o Bom Dia Pará foi às ruas para saber o que os nossos telespectadores querem saber. E quem vai fazer a pergunta agora para você é o nosso telespectador Reinaldo do Carmo de Castanhal. Vamos ver. Eu gostaria de saber como é que fica a situação de um trabalhador se for demitido por justa causa, como ficaria a situação do FGTS para essa pessoa? Não houve nenhuma alteração na questão da demissão por justa causa, tá? A alteração que houve é na questão da demissão voluntária, o trabalhador que pede para sair. Ele pode agora entrar em um acordo com o patrão, né, com o empregador, para que receba, dependendo do contexto da situação, 80% do FGTS, que ele receba a metade da multa do FGTS, que seria 20%, já vista que o total é 40%. Então, não há nenhuma, na questão do telespectador, na pergunta que ele fez, não houve nenhuma alteração. Bom, a nossa próxima pergunta é do Renan. Obrigada pela sua participação, Renan, aqui de Belém. Ele quer saber o seguinte: como fica o horário de intervalo quando se trabalha 12 horas? Quando se trabalha no regime de 12 horas, tá? As 12 horas elas são corridas, tá? Evidentemente que há um entendimento que tem que ter ali uns 15 minutinhos para a pessoa fazer um lanche e tudo mais, mas elas são corridas. Agora, entre uma jornada e outra, aí é obrigatório que seja um dia e meio, tá? Ou seja, um dia e meio são 36 horas. Por isso que se fala que o regime é 12 por 36 horas. Bom, a gente tem mais um telão agora. Vamos dar uma olhadinha sobre intervalo de trabalho. Vamos ver, olha só, como era. De 1 hora até 2 horas de intervalo para quem exerce jornada de 8 horas diárias. Como fica? Intervalo pode ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos.
É um detalhe muito importante, tá? Respondendo aí, com certeza, aquele primeiro telespectador. Pode ser negociado a questão do intervalo ao invés, porque hoje o que acontece? Hoje o trabalhador tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo, pelo menos, podendo chegar a 2 horas. Agora, com a reforma trabalhista, Clotilde, o trabalhador pode negociar com o empregador para que tenha apenas 30 minutos de intervalo. Entretanto, e isso é crucial, é importantíssimo frisar, esses 30 minutos que ele tenha, que ele diminua do seu intervalo, ele vai ganhar na saída, ele pode sair mais cedo da sua jornada de trabalho. Então, não é que você vai trabalhar mais ou que vai diminuir o seu intervalo. Se chegar a essa negociação, você pode sair mais cedo do seu local de trabalho. A sua jornada de trabalho pode diminuir em razão da diminuição do intervalo da hora do almoço, por exemplo. José Maria, temos mais uma pergunta agora do seu Manuel e sobre férias. A minha dúvida é sobre as férias. Será que eu posso tirar de 3 vezes ou de uma vez só? Essa é uma outra novidade da reforma trabalhista. Antigamente poderia se tirar, antigamente que eu digo até hoje, porque a reforma trabalhista, isso é bom frisar também, Clotilde, ela só vai valer daqui a 4 meses, né? Ela está naquele tempo que a gente chama de vacatio legis, né? O presidente Temer sancionou na última quinta-feira, dia 13, e aí tem 120 dias, 4 meses, para ela entrar realmente em vigor. E ainda tem uma medida provisória que provavelmente vai vir por aí, que vai alterar algumas coisas. Mas voltando para a pergunta do telespectador, as férias hoje ela pode ser tirada 30 dias ou em 2 períodos. Agora, com a reforma trabalhista, ela vai poder ser tirada em 3 períodos, pode ser fracionada em 3 vezes, sendo que, e aí o detalhe é importante, um desses períodos tem que ter no mínimo 14 dias, tá? Ou seja, não vai poder tirar 3 vezes, mas com um desses períodos inferior a 14 dias. Não, pelo menos um deles tem que ter 14 dias, 2 semanas. Bom, outra novidade é a questão da possibilidade de trabalho por período. A gente também preparou um telão para mostrar para você como era e como fica. Olha só, como era. A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho. Como fica? O trabalhador será pago por período de trabalho, recebendo por horas ou diárias. Vai ter direito a férias, FGTS, previdências e 13º salário. O valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou ao pago aos demais empregados que exerçam a mesma função. Importantíssima mudança, uma novidade é o trabalho intermitente. Isso aí, né? O nome é o trabalho intermitente. Isso aí é o caso, para as pessoas entenderem, pessoal de casa. Isso é o caso, por exemplo, dando um exemplo, né, genérico. Você que trabalha em restaurante, vamos supor, você não é obrigado a trabalhar todos os dias da semana. Você só é chamado aos finais de semana, por exemplo, tá? Quando o movimento é maior. Então, você que está englobado nesse tipo de trabalhador, ou então, por exemplo, uma babá do final de semana, que seja, tá? Você agora vai poder ter a sua carteira de trabalho anotada, você passa a ter seus direitos trabalhistas, inclusive com FGTS, coisa que não acontecia, tá? Isso é muito importante. Agora, a única coisa, e aí vem os pontos polêmicos da reforma trabalhista, é como é que vai ser feita essa anotação na carteira de trabalho? Como é que vai ser feito esse cálculo, esse fracionamento de horas, né? E muito importante ali a colocação, a hora não pode ser inferior à hora do salário mínimo. Então esse é o ponto que talvez tenha uma outra medida que vá normatizar isso. Mas a grande vitória, né, para o trabalhador de maneira geral é essa questão digamos assim, da formalização do trabalho intermitente. Eu vou fazer 2 perguntas rápidas, que a gente está recebendo várias semelhantes. Uma da Rosilda, ela pergunta o seguinte: essa reforma vai mexer com o servidor público nas 3 esferas? E a outra pergunta é do Danilo, lá de Mosqueiro. Ele quer saber como fica a situação dos professores com a nova lei trabalhista, visto que o tempo de aposentadoria da categoria é diferente. Bem, as reformas, elas são da CLT, para quem é seletista, né? Então não mexe com o servidor público em nada, porque o servidor público ele é estatutário. Em relação a outra pergunta, sobre a questão de aposentadoria, também nada tem a ver, porque a reforma ela é apenas na questão da CLT, das relações de trabalho. Né? São reformas grandes, algumas ainda vão ser com certeza alteradas, mas em relação a essas 2 perguntas, em nada tem a ver e nada muda. Bom, são muitas perguntas. Desde já, eu agradeço a sua visita, os esclarecimentos aqui no Bom Dia.